Lula diz que cobrou o próprio filho e mandou pagar o preço. Mas, enquanto o presidente falava, uma outra história se desenrolava nos bastidores do Congresso, com um muro de proteção sendo erguido para blindar Lulinha de algo que ninguém quer que você saiba. O que realmente aconteceu depois daquela conversa. Antes de continuar, curte esse vídeo e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Bem, vamos mergulhar nessa história. Tudo começa com essa declaração bem forte do presidente Lula sobre as alegações envolvendo o filho dele, né? Exatamente. Ele vem a público e diz que não só descobriu o esquema, que segundo ele foi montado no governo anterior, como sugeriu que o próprio governo pedisse uma CPI. E aí vem a parte mais pessoal da fala. A conversa com o filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Isso. A frase que marcou foi: olhei no olho do meu filho e falei, olha só, você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço. É uma declaração muito poderosa. Do ponto de vista da comunicação, o que isso significa? Olha, isso é uma aula de gerenciamento de crise. É uma estratégia clássica e muito eficaz. De se antecipar aos fatos. Exato. Antes que qualquer um possa acusá-lo de proteger o filho, ele mesmo se coloca como o juiz, como o cobrador. Ele define a narrativa. Ele vira o protagonista da investigação e não um coadjuvante sob suspeita. Perfeito. A imagem que fica é a do estadista, do pai que coloca o dever acima do laço familiar. Só que tem um detalhe aí, um detalhe crucial. Que é? A gente ouve a cobrança do pai, mas a gente não ouve a resposta do filho. Pois é, ele nunca disse o que o Lulinha respondeu. E isso não é por acaso. A declaração cumpre o objetivo político de mostrar seriedade, mas na prática não entrega nenhuma informação concreta sobre o caso. É uma meia-verdade calculada. E o Lulinha, que já é uma figura conhecida nesses meios, né? É um personagem antigo das páginas policiais que sempre, reaparece quando o pai volta à presidência. E agora a ligação dele seria com o tal careca do INSS, o operador do esquema. Ok, então temos o discurso do presidente. Mas aí a gente chega na primeira grande contradição. Lula diz que queria uma CPI, mas foi demovido pelos líderes do PT. Pois é. Essa versão dele não bate com a estratégia que o governo adotou publicamente. Foi, na verdade, o oposto. Quem liderou essa outra frente? A gente tem que olhar para a figura da Gleisi Hoffmann. Em maio de 2025, ela deixou a posição do governo muito clara num post. E qual era o argumento dela para barrar uma investigação que o próprio presidente dizia querer? Basicamente, ela disse que CPMI é para governos que não investigam ou que acobertam desvios, e que esse não era o caso. A lógica era, nós já estamos investigando, então não precisamos de fiscalização externa. Isso. Ela argumentou que a CGU e a Polícia Federal já estavam no caso há mais de um ano por ordem do próprio governo Lula. E que a CPI poderia até atrapalhar. Exato. A preocupação, segundo ela, era que o ambiente de exploração política de uma CPMI poderia comprometer a investigação da polícia e, pior, atrasar o ressarcimento das vítimas. Então, na prática, enquanto o presidente falava uma coisa em privado, a liderança do partido dele dizia publicamente: não precisamos de CPI, nós estamos no controle. É exatamente essa dissonância. De um lado, o discurso para o público, do outro, a ação pragmática nos bastidores. E mesmo com essa resistência, a CPMI acabou sendo instalada. E aí, o que aconteceu lá dentro? Aí o jogo de bastidores ficou ainda mais claro. A base do governo Lula agiu de forma sistemática para derrubar qualquer tentativa de investigar o Lulinha. Como assim sistemática? Barraram a convocação dele para depor e, mais importante, impediram a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele. Que são as ferramentas básicas de qualquer investigação de corrupção, né? Sem dúvida. Sem seguir o dinheiro não existe investigação. E o que as fontes revelam é como essa blindagem foi possível. E como foi? Através de um acordo de cavalheiros. Ah, o famoso acordo de cavalheiros do Congresso. Explica pra gente como funciona. É um pacto, né? Uma troca. Foi acertado numa reunião entre o Paulo Pimenta, representando o PT, o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL,
e o Carlos Viana, que presidia a CPMI. E a lógica é, eu não toco nos seus, você não toca nos meus. Exatamente. Eu tiro os requerimentos que te incomodam, você tira os que me incomodam. E é aqui que a coisa fica muito, muito interessante. O que o Paulo Pimenta, pelo governo, pediu para ser retirado. Ele pediu para tirar da pauta os requerimentos sobre duas empresas específicas, o Banco Master e o Cred Sesta, além de outros ligados a um empresário chamado Daniel Vorcaro. Então o acordo serviu para proteger essas empresas da investigação. Na prática, sim. Serviu para adiar, para barrar mais uma vez qualquer aprofundamento na relação do Banco Master com todo o escândalo do INSS. E aqui a gente precisa parar e lembrar do que está no centro de tudo isso. Por trás desses acordos, tem o dinheiro que foi desviado dos aposentados e pensionistas. É o ponto central. As vítimas de todo esse esquema. Então, o que são o Banco Master e o Cred Sesta? Por que o governo se esforçou tanto para proteger essas duas empresas da investigação? Ok, vamos lá. O Banco Master tinha um convênio com o INSS que permitia a ele fazer descontos direto na folha de pagamento dos aposentados. Era uma porta de entrada para o dinheiro. E o Cred Sesta? O Cred Sesta é descrito como, o coração do envolvimento do PT nesse esquema. A origem dele é um programa lá na Bahia, que foi privatizado durante o governo do Rui Costa. Rui Costa, que depois virou ministro no governo Lula. O próprio. E a privatização foi feita, segundo as apurações, de pai para filho, para um ex-executivo do Banco Master, um homem chamado Augusto Lima. Espera, então as peças se conectam. Um programa do governo do PT na Bahia é privatizado e vai parar nas mãos de um ex-executivo do banco que está no centro do escândalo de desvios do INSS. A conexão é essa. E é isso que torna tudo tão complexo. Quando o partido do presidente faz um acordo para empurrar a investigação sobre essas empresas para debaixo do tapete, o discurso do Lula de investigar tudo perde totalmente a força. Pede a coerência. Porque o acordo protege um esquema que, é o que tudo indica, nasceu na Bahia, durante um governo petista, e que beneficia empresas diretamente ligadas ao escândalo do INSS. É um quebra-cabeça que, quando montado, revela um cenário bem diferente daquele pintado no discurso inicial do presidente. Bem diferente. Mostra a distância entre a retórica da ética e a pragmática do poder. Enquanto você trabalha a vida inteira esperando uma aposentadoria digna, o sistema se organiza para proteger quem supostamente viveu às custas do seu suor. O discurso é de ética e investigação, mas na hora da verdade, o que vemos é um jogo de cartas marcadas onde o poderoso é blindado e o povo é quem paga a conta do desvio. É o seu dinheiro, futuro da sua família, sendo tratado como moeda de troca em acordos de bastidores para salvar filhos e aliados. Até quando o Brasil vai aceitar que o discurso de honestidade pare onde começa o interesse da família de quem está no poder? A caixa de comentários é sua. Deixe aqui sua indignação. Você acha que a justiça no Brasil é igual para todos ou existe um sistema feito apenas para proteger os donos do poder?